Olá, hoje nós vamos começar um novo livro, livro do Eclesiástico. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque é diferente daquele livro que nós já lemos, chamado Eclesiastes. Esse é o livro do Eclesiástico, também chamado de Sirácida. Por quê? Porque ele foi escrito por Jesus ben Sirac. Jesus ben Sirac era um escriba muito conhecido, profundo conhecedor do judaísmo, e escreveu este livro por volta do ano 180 a.C. É um livro muito bonito, profundo, pertence à literatura sapiencial, e é um livro que foi escrito originariamente em hebraico, que acabou se perdendo, e depois seu neto traduziu para o grego. Chegou ao conhecimento do mundo pelo idioma grego. Mais tarde encontraram o original, fragmentos do original em hebraico. Mas é interessante lembrar que nós chamamos de eclesiástico porque desde o início da igreja, a igreja chama esse livro de o livro da igreja, né? O livro da assembleia. O que é eclesiástico? Eclesiástico vem da palavra ekalem, que deu eclésia. O que é eclésia? Eclésia é o povo convidado para uma reunião, né? A palavra eclésia, que deu depois igreja, significa povo reunido para aprender, povo reunido para rezar. E eclesiástico significa referente à igreja. Então, este livro é chamado de, desde o início do cristianismo, né, desde o início da igreja, de livro da igreja. Por quê? Porque era um livro que era usado para instruir, para catequizar, né, aquelas pessoas que tinham acabado de ser batizadas. Então a igreja usa o livro do Eclesiástico desde o início. Desde o início. É importante você lembrar que este livro ele é usado desde os primórdios da igreja como um livro para instruir os neófitos. Quem são os neófitos? Neófitos eram aqueles que tinham acabado de ser batizados. Muito bem. Este livro, ele é um livro deuterocanônico. O que significa isso? É um livro que não está na lista de livros judaicos, no Tanakh. Por quê? Porque ele foi conhecido como um livro que foi escrito em grego, mas na verdade ele foi escrito no original hebraico. Eles não aceitaram, então não está na lista dos livros judaicos, né? Como o livro deuterocanônico, ele também foi arrancado da Bíblia pelos protestantes, né? Os protestantes arrancaram da Bíblia no século XVI 7 livros, Judite, Macabeus, os 2 livros Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias e Baruque. Um absurdo, né? Ou seja, durante 1500 anos, a Bíblia já tinha já sua lista, seu cânon, todo formado. Chega lá o pessoal que separa-se da igreja, pega a Bíblia e rasga 7 livros. Ou seja, e quando eles arrancaram os livros, arrancaram o Eclesiástico também. Então, o livro do Eclesiástico não está na Bíblia protestante, assim como os outros 6 livros também não estão na Bíblia protestante. Muito bem, esse livro ele foi escrito na época seleucida. O que é? Na época seleucida era aquela época em que os costumes gregos estavam sendo impostos. Vamos dar uma recordação aqui, só para a gente lembrar. Você sabe que aquela região, a Palestina, né, onde é Israel, teve várias dominações de impérios, porque os impérios eles iam mudando, né? Começa lá atrás com os assírios. Você que fez o curso, está fazendo o curso comigo, já percorreu toda essa parte.
os assírios, tanto é que o povo lá do Reino do Norte é até deportado para a Síria. Então, primeiro nós temos o Império Assírio, que toma conta de toda aquela região, né? Aí depois nós temos o Império Babilônico, que quando a gente tem aquele rei Nabucodonosor, que pega todo o pessoal, os judeus, e leva para o exílio. Depois do Império Babilônico, nós temos ali o Império Aquemênida, que é o Império Persa. Aí os persas dominam o Império, os persas fazem aquele império enorme, onde é a Turquia hoje, né? Ásia Menor, aquela parte lá de cima da Síria, da Babilônia, tudo isso. Aí o Império Aquemênida, ele é vencido por Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que toma conta de toda aquela... Mas o Alexandre morreu logo muito novo, e aí o reino dele, o império dele foi dividido pelos generais, e aí domina toda aquela região Seleuco. Aí nós temos o Império Seleucida, né? O Império Seleucida, que é aqueles nossos amigos que nós já comentamos, Antíoco I, né? O Império Aquemênida, né? Antes desse aí, né? Foi o grande império que teve Ciro, Dario, que libertou, né, o povo do cativeiro, devolveu para a Palestina, e onde eles puderam reconstruir o templo. Agora nós temos o Império Seleucida. O Império Seleucida, ele foi composto assim de imperadores bastante tiranos, Antíoco Epífanes, Antíoco II, Seleuco, né? Esse pessoal, eles não queriam saber muito desses costumes judaicos, não. Então o que eles faziam? Eles impunham, eles eram gregos, né? Eles impunham, né, a língua grega, impunham a religião grega, impunham os costumes gregos. Então você imagina como era difícil viver nessa época. Então este livro nasce nessa época, numa época em que o Império Seleucida estava tentando destruir os costumes judaicos. Veja só. E então este livro tenta conservar os ensinamentos e a tradição judaica num mundo cada vez mais helenizado, num mundo cada vez mais com costumes gregos, né? Mas aqui tem uma coisa interessante. O autor, ele é muito lúcido, Jesus ben Sirac, ele é muito lúcido, né? Por quê? Porque ele sabe que não pode combater abertamente os costumes helênicos, porque as coisas estão mudando. Ele sabe que o mundo está mudando, ele sabe que há costumes novos. Então o que ele faz? Ele preserva o essencial do judaísmo com a lucidez de que não deve ignorar as situações novas. Olha que bonito isso. Então, o que ele faz? Ele fala assim: vou escrever tudo isso. Ou seja, eu vou pegar e vou escrever tudo isso, né? É interessante que ele, volto a dizer, ele preserva o essencial do judaísmo: costumes, fé, história, mas sem bater de frente com o helenismo. Interessante. Como eu disse a você, o texto foi escrito em hebraico por Jesus ben Sirac. Deixa eu só explicar o nome Jesus ben Sirac. Jesus é um nome muito comum entre os judeus. Yeshua é muito comum. A gente tem vários Jesus, né, na história, né, porque o nome Jesus é um nome muito comum. Yeshua, né? E esse aqui é mais um Jesus ben Sirac, significa Jesus, a expressão ben significa filho, né? Ben Sirac, filho de Sirac, Ben-Ur, lembra? Filho de Ur, né? Jesus ben Sirac, Yeshua ben Sirac, Jesus, filho de Sirac. Só como curiosidade, o nome Josué é o mesmo nome de Jesus, Yeshua. Josué chamava Jesus também, né? Josué chamava de Yeshua, né? Jesus.
A gente só mudou o nome de Josué em português para não dar confusão, senão a gente vai falar livro de Jesus, né? É livro de Josué, né? Tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá. Ele então, olha que interessante, o texto foi escrito em hebraico, lá por Jesus ben Sirac. Mais tarde, bem mais tarde, ele foi traduzido pelo neto dele. Aí ele traduz. E aí o texto em hebraico acabou se perdendo. Por quê? Porque as pessoas não falavam mais hebraico, falavam grego. Então, já que o grego era a nova língua, o pessoal parou de usar essas línguas e começava a usar o grego. Então, o texto em hebraico, ele acabou se perdendo. E o que ficou para a posteridade foi o texto em grego. Por conta disso, os judeus não aceitaram este livro na lista, no cânon deles, né, chamado Tanakh, né, a lista de livros judaicos, né, é chamado Tanakh. Eles não aceitaram porque estava escrito em grego, mas na verdade ele foi composto em hebraico, mas de qualquer forma eles não aceitaram. Só que olha que interessante, bem mais tarde, mas bem mais tarde mesmo, né, eles vão encontrar numa sinagoga do Cairo, isso em 1896, finalzinho do século XVIII, finalzinho do século XIX, eles vão encontrar lá numa sinagoga do Cairo eles vão encontrar fragmentos, né, uma grande parte do livro escrito em hebraico, né? Lá atrás, no ano 180 a.C., o neto do Jesus ben Sirac já tinha traduzido. E de repente eles têm a tradução em grego, e aí eles pegam o livro em hebraico e dizem, é isso aqui, tá certinho. E outros fragmentos foram encontrados também em hebraico lá na gruta de Qumran. Em Qumran, ali aquela gruta de Qumran, ali no deserto do Mar Morto, foram encontrados vários textos da Bíblia que foram escritos nos originais, né, estavam lá, né, na Bíblia, e muitos deles foram confrontados com os textos das traduções que existem hoje e perceberam que estavam exatamente iguais. Então, o texto que foi encontrado na biblioteca do Cairo, na sinagoga do Cairo, o texto que foi encontrado em Qumran, ou seja, eles estavam em conformidade com a tradução de Jesus ben Sirac. Muito interessante. Então, o que a gente tem que entender é que o livro do Eclesiástico é uma literatura sapiencial. Literatura sapiencial como Jó, como Sabedoria, como Provérbios, uma literatura sapiencial. Mas aqui há uma coisa muito interessante. O autor, ele é alguém reconhecido com muita segurança. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos autores da Bíblia, a gente não sabe quem foi. A gente sabe que a Bíblia foi escrita, mas sempre foram atribuídos a alguns autores. Por exemplo, Sabedoria de Salomão. A gente sabe que não foi Salomão que escreveu, porque a data mostra que Salomão já tinha morrido. Então a pessoa atribuiu ao Salomão. Provérbios de Salomão. Não foi Salomão que escreveu, foi alguém que conheceu os provérbios de Salomão, a sabedoria que Salomão tinha, aquela coisa toda, e escreveu, disse que foi ele. Êxodo, não foi Moisés que escreveu. Levítico, não foi Moisés que escreveu. Alguém escreveu as palavras, as ideias e tal. Mas aqui, no livro do Eclesiástico, a gente tem certeza, porque ele é uma pessoa reconhecida e uma pessoa que a gente sabe que foi datado e foi descrito. Jesus ben Sirac. E é interessante porque ele assina a obra. Então a gente sabe. E além disso, Jesus ben Sirac era um escriba muito conhecido em Jerusalém, que está nos anais da história. Ele era um escriba conhecido em Jerusalém e ele ocupava um cargo de uma certa importância em Jerusalém. E ele era um professor, um catequista, alguém ávido para ensinar. Logo, o que ele faz? Eu quero deixar esses ensinamentos, eu quero deixar esse ensinamento para futuras gerações. Então, eu
ele escreve as suas aulas, né? Ele escreve os seus ensinamentos e o que dá justamente o livro do Eclesiástico. Então, um professor que tem vontade de ensinar, que sabe que está sendo bombardeado o seu povo por uma cultura estrangeira helênica, que sabe que tem que manter o essencial dessa cultura, isso que é mais importante de lembrar, ele é um homem que ele quer manter o essencial da cultura, da religião, da fé, e aí o que ele faz? Ele escreve tudo isso. E aí, por causa disso, nós temos o livro do Eclesiástico. É muito difícil a gente fazer um esquema sistemático, um plano sistemático do livro do Eclesiástico, mas os estudiosos, exegetas, conseguem fazer um esquema, né, dessa obra. Eu vou te explicar agora. Nós podemos dividir a obra em duas partes e mais dois apêndices. Por exemplo, nós temos aqui a primeira parte do livro do Eclesiástico, que vai do capítulo 1 ao capítulo 23. A segunda parte do livro do Eclesiástico vai do capítulo 24 ao capítulo 50. E temos o capítulo 51 dividido em dois apêndices. O primeiro apêndice, um cântico de ação de graças, e o segundo apêndice, um poema sobre a busca da sabedoria. Bom, então essa é o esquema básico do livro do Eclesiástico. Nós vamos agora à leitura do livro do Eclesiástico. Lembra você que o livro não começa no capítulo 1, começa no prólogo. E o prólogo do livro do Eclesiástico é uma nota do tradutor. Quem é o tradutor? O neto de Jesus ben Siraque. Então nesse prólogo, ele explica o porquê ele se empenhou tanto em traduzir essa obra. E ao explicar, ele nos deixa referências muito importantes. Por exemplo, ele fala de Ptolomeu III, Ptolomeu Vergetes. Ele fala, dá a data em que ele está fazendo a tradução. Logo, a gente consegue datar também quando o livro foi escrito. E ele explica, então, que é uma tradução que ele fez a partir do que ele achou numa biblioteca do Cairo. Olha aqui, no Egito. Interessante isso, né? Ele achou o texto lá, jogado, abandonado, lá no Egito. E ele, então, traduz aquilo que o seu avô havia escrito. E aí, depois do prólogo, depois dele explicar tudo isso, começa o livro do Eclesiástico propriamente dito. Então, vamos lá. Livro do Eclesiástico. Vamos começar pelo prólogo, então. Pela lei, pelos profetas e por outros escritores que os sucederam, recebemos inúmeros ensinamentos importantes e cheios de sabedoria que tornam Israel digno de louvores pela sua doutrina e sabedoria. Pois não somente esses autores deverão ter sido muito esclarecidos, mas os próprios estranhos podem tornar-se, graças a eles, muito hábeis em falar e escrever. Foi assim que, após entregar-se particularmente ao estudo atento da lei, dos profetas e dos outros escritos, transmitido por nossos antepassados, também meu avô, Jesus, quis escrever algo instrutivo e cheio de sabedoria, a fim de que as pessoas desejosas de se instruir, esclarecidas por suas lições, pudessem dedicar-se mais e mais à reflexão e progredir na vida conforme a lei. Exorto-vos, então, a consagrar a leitura deste livro boa vontade e atenção muito particular, e a perdoar-nos também, quando, embora querendo dar uma imagem exata da sabedoria, não encontramos, entretanto, os termos desejados para expressá-la. Com efeito, as palavras hebraicas perdem sua força quando traduzidas em língua estrangeira, fato que não acontece com este livro somente, pois a lei, os profetas e os outros escritos
são, quando traduzidos, muito diferentes do texto original. No ano 38 do reinado de Ptolomeu Evergetes, vim ao Egito, onde permaneci muito tempo. Aí encontrei, deixado no abandono, este livro, encerrando uma doutrina que não se deve desprezar. Por isso, julguei que fosse útil e mesmo necessário trabalhar com cuidado para traduzi-lo. Durante muito tempo, dediquei-me a esse fim muitas vigílias e todos os cuidados para executar essa obra e publicá-la no interesse daqueles que quiserem entregar-se à reflexão e aprender como se devem conduzir, se estiverem resolvidos a pautar a sua vida segundo a lei do Senhor. Agora a gente começa no capítulo 1 do livro da sabedoria. Desculpa, no livro do Eclesiástico. É importante você lembrar uma coisa. Esse capítulo 1 trata de duas coisas muito importantes: sabedoria e temor do Senhor. Sabedoria e temor do Senhor. Toda a sabedoria vem do Senhor, ela sempre esteve com Ele, ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos da areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina, anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas, a inteligência prudente existe antes dos séculos. O verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrada e revelada a ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade de seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso e infinitamente temível, Deus dominador sentado no seu trono, foi Ele quem criou no Espírito Santo, quem a viu enumerada e medida. Ele a aspergiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que repartiu e deu àqueles que a amavam. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor se sentirá bem no instante derradeiro, no dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra amam-na logo que a veem, logo que reconhece os prodígios que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de escol. Vemo-lo na companhia dos justos e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz a satisfação e alegria. Aquele que teme ao Senhor será confortado, no dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aquele que a possui. Ela enche toda a sua casa com os bens que produz e seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria, dá uma plenitude de paz e frutos de salvação. Ele a viu e numerou-a. Ora, um e outra são um dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência eleva a glória àqueles que a possuem. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria, mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor do Senhor expulsa o pecado. Pois aqueles que não têm esse temor não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. O homem paciente esperará até um determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. O sentido da instrução está encerrado nos celeiros da sabedoria. Mas o culto de Deus é abominado pelo pecador. Meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, sê justo e Deus te concederá.
Pois o temor do Senhor é sabedoria e instrução, e o que lhe é agradável é fidelidade e doçura. Ele encherá os celeiros daqueles que as possuem. Não sejas rebelde ao temor do Senhor, não vás a ele com o coração fingido, não sejas hipócrita diante dos homens, e que teus lábios não sejam motivo de queda. Vela sobre eles para que não caias, e não atraias sobre tua alma a desonra, e para que Deus, revelando os teus segredos, não te destrua no meio da assembleia, por te teres aproximado do Senhor sorrateiramente, com o coração cheio de astúcia e de engano. Muito bem, o capítulo 1 do livro do Eclesiástico traz para a gente muito bem definido dois temas: a sabedoria e o temor do Senhor. A sabedoria aqui apresentada como é apresentado nos outros livros sapienciais. A sabedoria aqui apresentada como aquela que existe antes de tudo. Antes de tudo. Ou seja, por quê? Porque a sabedoria, ela vem de Deus. E se Deus existe antes de tudo, logo, obviamente, a sabedoria sempre existiu. A sabedoria é apresentada como antes da criação, e a criação sendo tocada por essa sabedoria. Logo, quem criou tudo foi Deus, e Deus criou tudo com a sabedoria que brota dele. Logo, a sabedoria, ela faz parte da criação. A sabedoria que vem de Deus cria tudo que nós estamos vendo, porque foi Deus quem criou tudo. Mas, ao mesmo tempo, olha que interessante, esse capítulo 1 traz para a gente a noção de temor do Senhor. O que é temor do Senhor? Temor do Senhor não é medo de Deus. Por favor, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Se você quiser estudar a Bíblia seriamente comigo, se você quiser estudar realmente e perscrutar a palavra de Deus, vamos entender os termos. Temor do Senhor não é medo de Deus. Temor do Senhor é obediência a Deus. É isso que a palavra de Deus, que a Bíblia entende como temor do Senhor. Nós não precisamos ter medo de Deus. Se Deus nos criou por amor, não precisamos ter medo de Deus. Mas o que é temor do Senhor? Temor do Senhor é a minha obediência a Deus e a sua palavra. Então você notou uma coisa interessante? O capítulo 1 fala de sabedoria e temor do Senhor. O que é isso? 2 dons nos dados pelo Espírito Santo. Olha que interessante. O Espírito Santo de Deus me concede 7 dons. 2 desses 7 dons é sabedoria, que vem de Deus, e a noção de obediência que eu tenho que ter pela palavra, pelas coisas de Deus e por Deus. Vamos lá. Quero passar com você alguns versículos. É importante lembrar, aqui já começo a dizer para você, no versículo 1, toda sabedoria vem do Senhor Deus, ela sempre esteve com Ele, não existe antes, ela existe antes de todos os séculos. O termo Senhor, gente, é o seguinte: o autor do livro do Eclesiástico, ele sempre usará a palavra Senhor para traduzir o nome de Deus. Sempre será usado o nome Senhor para que se traduza o nome, o nome de Deus, viu? Então você não vai usar ali, Elohim, Eli, nada, vai usar Senhor, tá bom? Outra coisa importante aqui é o seguinte, aquilo que eu acabei de falar para você, a pré-existência da sabedoria. Isso é muito interessante. Veja comigo, no versículo 1, ela existe antes de todos os séculos. Antes de todas as coisas, a sabedoria já existe, porque Deus existe antes de tudo, e a sabedoria vem de Deus. Essa noção de que a sabedoria sempre existiu, ela é recorrente em todos os livros sapienciais, em Jó, em Provérbios, na sabedoria e aqui também. A sabedoria sempre existiu. Vamos lá, no versículo 11, aquilo que eu falava para você. O temor do Senhor não é medo de Deus. Temor do Senhor é a obediência à palavra de Deus e obediência
a Deus. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração, ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor, quem obedece ao Senhor, se sentirá bem no instante derradeiro, né? E no dia da morte será abençoado. Então veja uma coisa, o capítulo 1 discorre bastante sobre a sabedoria que foi criada antes, sabedoria que conduziu tudo, sabedoria que criou tudo, e agora começa a falar sobre o temor do Senhor. E é importante, anote isso. O temor do Senhor é a atitude de quem crê. Qual é a atitude de quem crê? Amor e obediência. É isso que é importante. Que eu quero que você guarde isso por quê? Porque o temor do Senhor, como amor e obediência, ele percorre a teologia do livro do Eclesiástico. É algo recorrente em Jesus ben Sirac. Então preste atenção. Nós estamos falando de temor do Senhor, nós vamos falar muito sobre o temor do Senhor aqui nesse livro do Eclesiástico. Então preste atenção. O que é o temor do Senhor? É a atitude de quem crê. Qual é a atitude de quem crê? Amor e obediência. Essa é a teologia que está de fundo aqui no livro do Eclesiástico. Amor a Deus e obediência a Deus. Amor e obediência. Então, a expressão temor do Senhor percorrerá toda a teologia do livro do Eclesiástico, trazendo a certeza para nós que é amor e obediência. Tá bom? Anotado isso? Então tá certo. E para a gente terminar então, o versículo 28 traz para a gente uma coisa muito interessante. Olha aqui. Pois aquele que não tem esse temor, ou seja, que não tem esse amor, que não tem essa obediência, não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. Muito bem, o que isso significa? A sabedoria aqui, é uma recompensa da obediência. Da obediência ao quê? Obediência aos mandamentos. Quem não tem obediência aos mandamentos, nunca será justo. Nunca conseguirá ser justo. Né? Então, na verdade, o sábio é aquele que recebe como recompensa ser justo. Mas ele não consegue ser justo se ele não for obediente aos mandamentos. Tá vendo? E ser obediente aos mandamentos, obediência a Deus e aos mandamentos é o quê? É temor do Senhor. Tá vendo como que a ideia percorre todo o livro? Muito bem, começamos nessa nossa nova aventura do livro do Eclesiástico. Tem muita coisa bonita pela frente para a gente ver e conhecer. Mas não se esqueça, amar a Deus é, sobretudo, obedecê-lo. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleo detribiuda, radicis Davide. Aleluia.